Bom, gente, a primeira coisa que eu vou falar, quer dizer, eu fui convidado para falar sobre os 10 pecados que são cometidos quando a gente faz a transição do presencial para esse ensino remoto. Só que o ensino remoto não é EAD, né? Então, EAD é diferente do ensino remoto. E por que que é diferente? Bom, basicamente, tem duas grandes diferenças. A primeira é a seguinte: não existe EAD feito por um professor, né? Isso que acontece no presencial, do professor preparar a aula, aparecer, ministrar a aula, e que é muito parecido no ensino remoto, isso não acontece no EAD tradicional. No IAD, você tem sempre uma equipe organizando o material didático, organizando os textos que devem ser lidos, discutindo, enfim, a coisa vai, a coisa vem. Claro, sempre tem um líder, digamos assim, da disciplina, mas é, nada é feito sozinho. E uma das coisas que é muito interessante é que nunca quem faz as perguntas de uma determinada disciplina, né, no caso do IAD, seja pergunta para retenção, fixação, ou mesmo prova, é a pessoa que ministrou a aula. Então, você não tem, na verdade, no IAD, você não tem a possibilidade desse narciso gigantesco que é a aula presencial e mesmo a aula remota, porque o professor que aparece lá dando aula no vídeo é só mais um dos professores que está compondo aquela atividade. Provavelmente não é o professor que responde as dúvidas dos alunos através do fórum, do chat, ou como for, e também não é o tutor. Agora, cada vez mais, algumas universidades adotando a ideia de professor-tutor. Então, um professor que sabe a matéria, mas que atua tirando dúvidas. Não existe, a não ser em polos presenciais, né, que são esses lugares que são usados pelas universidades privadas, que são uma excrescência, no fundo, quer dizer, originalmente não tinha muita função o polo, né, o polo veio de uma preocupação originária na Universidade Federal Estadual, perdão, a Universidade Estadual da Bahia, onde os professores quiseram começar o IAD lá com biologia. Não estou falando de hoje, não, estou falando de 2000, de 20 anos atrás. E então a Universidade Estadual da Bahia virou e disse: bom, mas como é que dá aula de biologia se não tem um laboratório para demonstrar isso que a gente está dando de aula teórica? E aí o que acabou acontecendo é que em outros, eles fizeram uma espécie de campus avançado, e lá, então, eles congregavam os alunos numa turma presencial para dar aula de coisas que precisam ser de laboratório, precisam ser físicas. Com base nessa experiência da Universidade Estadual da Bahia, é que surgiu, então, em 2004, né, a ideia de polo. Não, a gente precisa ter um polo, a gente precisa ter um lugar onde as coisas físicas acontecem. Existiram uma série de motivos, né, também, esse não foi o único motivo, esse foi sempre considerado o grande exemplo, mas não foi o único motivo, quer dizer, outros motivos eram colocados, como, por exemplo, a maioria dos alunos que precisa de AD não tem dinheiro para comprar um computador. Realmente, o computador há 20 anos atrás era muito mais caro do que é hoje, agora voltou a ser caro por causa do dólar, mas naquela época era muito, muito mais caro. E eu não consegui ler o que a pessoa escreveu, mas daqui a pouco eu vejo. E basicamente, o que acabou... e as bibliotecas, né, que no polo precisa ter uma biblioteca física, com livro e coisa e tal. Então, o IAD no Brasil, ele nasceu com uma série de obrigações de fazer a ponte entre, de um lado, a pobreza e a universidade, de outro lado, a falta de presencialidade com a presencialidade através de computadores e livros, né? E isso chegou num ponto, lá por volta de 2010, que foi um tanto quanto exagerado demais. Quer dizer, o custo de você montar um polo IAD era uma coisa
muito, né, precisava ter rampa acessível, piso especial para deficiente, softwares especiais também para deficientes auditivos poderem acessar computadores, enfim. E eles tentaram, de muitas maneiras, tornar essa ideia do polo mais um fator para dificultar o IAD. As universidades privadas, que são empresas capitalistas convencionais, o que elas fizeram? Transformaram o polo no lugar de captar aluno e de fazer a cobrança e de dividir em 5 parcelas, 6 parcelas, e o resto, então, passou a ser só mera decoração. Por quê? Porque até 2010 se falava muito dessa ideia do fosso digital, era a palavra usada na primeira década, né? Então, haveria, entre as classes sociais, um fosso digital, a internet seria coisa de rico, ou de classe média, no máximo, e as classes C, D e E não teriam acesso à internet. É claro que isso tudo mudou, primeiro, com a invenção do pré-pago, né? A invenção do pré-pago foi primordial para a internet existir no Brasil, e eu gosto de relembrar essa história, porque eu acho importante a gente relembrar. O pré-pago nasceu quando o Cristóvão Buarque, professor Cristóvão Buarque, do UNB, conseguiu se transformar em governador do Distrito Federal, pelo PT naquela época, e ele percebeu que a maior parte dos funcionários do governo do Distrito Federal não tinha telefone, né? Não tinha, se quisesse ligar, ou se a pessoa quisesse ligar, não vou poder ir ao trabalho, fulano, chega mais tarde, eu venho mais cedo, não havia meio de fazer isso, porque o telefone era uma coisa muito cara, o telefone celular era muito mais cara, e não havia como alcançar então, esse pessoal. E ele pediu, então, para Portugal Telecom, que já estava trabalhando em coisas parecidas, mas com um outro público, crianças e idosos, basicamente, e, em princípio, a partir da Portugal Telecom e dessa vontade do Cristóvão Buarque, é que nasceu o pré-pago no Brasil. Bom, o resto é história, né? Eu uso pré-pago, por exemplo. E a internet conseguiu alcançar os pré-pagos no momento em que, depois de muita briga também, nada tranquilo, em que eles começaram a descobrir que dá para cobrar diferente por dados e por voz, é só querer, né? E que o preço tem de ser diferente também, porque dado é dado, consome um X lá de energia, e voz consome muito mais energia, tanto celular quanto da própria empresa que proporciona o serviço. Então, com isso, hoje, você praticamente não ouve mais falar em fosso digital, porque 93, se eu não me engano, são 93 milhões de pessoas, na última contagem, com acesso a telefone celular. Você vai dizer, bom, mas espera aí, a gente tem 220 milhões de habitantes. Sim, mas dentro do universo das pessoas que precisam internet, de fato, o telefone celular pré-pago é que ele conseguiu fazer a ponte. E isso, agora, nessa pandemia, no ensino remoto, começou a mostrar justamente a dificuldade. Por quê? E aqui vem a primeira questão. O ensino EAD, ele é um ensino basicamente assíncrono. O que significa isso? Ele não é imediato, né? Ela não é uma transmissão ao vivo. Então, quando o professor remoto, ele, que nem eu agora, fala através de um serviço de transmissão de dados, que faz a transmissão da voz, que faz a transmissão da imagem, ele consome muitos dados de internet, de quem está enviando e de quem está recebendo também. Para quem tem computador, acesso na universidade ou mesmo em casa, um acesso privado em casa, isso meio que tanto faz como tanto fez, mas para quem está recebendo essa mensagem, para quem é o receptor dessa transmissão, a coisa faz diferença. Uma coisa é você saber que você vai assistir um vídeo de
15 minutos. Ninguém mais oferece vídeo de 15, maior do que 15 minutos no ensino à distância. E no ensino remoto, muitas, mas muitas instituições estão pedindo para a gente dar aula de 2 horas. Outro dia eu ouvi uma professora reclamar porque ela deu 3 horas e meia de aula num streaming desse. Então, esse é o primeiro pecado capital, digamos assim, entre o ensino remoto e o EAD tradicional, porque no ensino remoto, à medida que você fala, se o aluno não estiver ligado num Wi-Fi que ele tiver acesso, a quantidade de dados que o aluno médio brasileiro tem disponível no seu celular para assistir uma aula de 2 horas e meia, acaba com 100% do plano dele, ou, eventualmente, o preparo dele em uma manhã, ou uma noite, ou uma tarde, enfim, dependendo do horário da aula dele. Então, isso é uma questão muito séria, né, que está sendo observada de perto aqui hoje em dia, e essa questão, ela é complicada, porque ela acaba criando mais um impedimento socioeconômico, né? Então, só para esclarecer aqui, desculpa ter cortado o seu raciocínio. Então, quanto maior o vídeo e a aula que o professor faz e deixa, maior a segregação que ele tem em relação aos alunos pobres por conta da conexão? É exatamente isso. É exatamente isso. Quer dizer, quanto mais comprida, quanto mais longa a aula que ele dá, mais ele está descartando alunos de baixa renda. A não ser, é claro, né, alunos que é o que acaba acontecendo. Quer dizer, a gente tem aqui níveis de maldade no Brasil que acabam sendo respondidos com o famoso jeitinho, né? O jeitinho nasce no momento em que a pessoa tem de driblar as intempéries da realidade para conseguir o acesso. Então, muita gente pega o Wi-Fi do vizinho, ou então, às vezes, em casa tem um sistema de internet, entregue, coisa e tal, mas para o aluno que não tem internet, para o aluno que tem que se virar sozinho, isso é complicado, né? Em média, eu vou citar dados aqui de São Paulo. Eu sei que o custo fora de São Paulo de internet é mais alto, não é mais baixo. Mas aqui em São Paulo, cada aula que um aluno vai assistir de ensino remoto, que dura 2 horas mais ou menos, custa para ele alguma coisa como R$2 por aula, né? Então, são R$2, se ele tiver de ter aula todo dia, são R$10. Se tiver de ter aula 4 semanas no mês, já são R$40, que já é uma mudança de pré-pago para pós-pago. Então, isso é um fator bastante, enfim, restritivo, digamos assim, do ponto de vista da classe social, que muito pouca gente presta atenção para isso, o que é um problema sempre, né? Bom, a outra coisa também é a participação do aluno, né? Porque na medida em que você você está em sala de aula, né? Meu irmão é professor de ensino médio e ele brinca que no ensino médio ele é professor de escola pública, né? Ensino público no Rio de Janeiro. E ele brinca que no ensino médio do Rio de Janeiro, público, você dá aula para as 3 primeiras fileiras, né? Da terceira fileira para trás, você não quer nem saber quem é que está sentado ali, não interessa, e você, né, simplesmente não presta mais atenção. Por quê? Porque, enfim, eles fazem bagunça, eles ficam conversando, então, se você entra num acordo com eles, está tudo certo. Eu diria que, na minha prática, eu nunca fui professor de ensino médio, só professor universitário. Na minha prática de professor universitário, depende muito do tamanho da turma, né? Se você tem uma turma grande, você vai dar aula para 3 fileiras. Se você tem uma turma pequena, você vai dar aula para todos os alunos. Você pode até, como muita gente faz, né, redistribuir a forma de sentar, muita gente senta em círculo, enfim. Você cria quase uma situação de seminário para substituir a aula tradicional.
No ensino à distância, mesmo no ensino remoto, isso é uma coisa que precisa ser pensada com antecedência. Porque, por exemplo, se cada um de vocês quisesse agora fazer uma série de perguntas, eu acabo de descobrir aqui o chat, né? Mas eu tive uma interrupçãozinha me falar. Se alguém fizer uma pergunta pelo chat agora, eu vou conseguir responder. Mas eu acabo de levar um tempo para descobrir o chat. Se, eventualmente, eu perguntasse qual é o resultado de 2 mais 2, quem responder primeiro ganha uma maçã, ia virar um pandemônio, porque mesmo que eu tivesse apenas 10 alunos, e todos eles abrissem câmera, abrissem microfone ao mesmo tempo, eu ia primeiro, provavelmente, criar uma microfonia, né? E, em segundo lugar, como é que eu ia saber quem foi primeiro, quem foi segundo? Quer dizer, os recursos que eu tenho, mesmo com o espectador da minha própria aula, mediado por um serviço de streaming, ele é muito... eu ia usar a palavra pequeno, que não é correto, mas ele é muito fraco, tá? Eu tenho uma percepção de vocês que estão do outro lado, que é mínima. Ah, mas você está vendo o rosto das pessoas. Sim, mas as pessoas vão, vêm, ligam a câmera, desligam a câmera, falam comigo, não falam comigo. E quanto mais rostos vão aparecendo na minha frente, mais difícil vai sendo controlar a situação. Então, não é à toa, por exemplo, que quando você tem essas situações de muitos alunos, como nos MOOCs, por exemplo, que são muito parecidos com o ensino remoto, você já sabe, a primeira aula vai ter 1.000 alunos, a segunda aula vai ter 800 alunos, a 10ª aula vai ter 150 alunos, e a 15ª aula, onde você apresenta a prova para a pessoa efetivamente ter o certificado de que cursou aquela disciplina, você vai ter talvez 20 alunos, não mais do que isso, né? Então, essa prática que a gente tem já no IAD, através dos MOOCs, mostra claramente que nada que você faça através de streaming aberto, com muita gente do outro lado te assistindo, tem o mesmo nível de aproveitamento. Porque, inclusive, é interessante como eles percebem que, sei lá, nas 3 primeiras aulas, você primeiro constrói o contexto da disciplina. Principalmente os americanos são bem aferrados a plano de aula. Então, você sabe o plano de aula e, em princípio, as 2, 3 primeiras aulas, o professor está construindo o contexto de entendimento daquela disciplina. Ali muita gente fica, todo mundo quer saber um pouquinho o que é física quântica, o que é cálculo integral, enfim, todo mundo fica. No momento em que a coisa começa a exigir a leitura, o acompanhamento, as pessoas vão embora. Isso está acontecendo também ao longo das nossas aulas. Quer dizer, o que as pessoas estão desligando câmera, desligando microfone, e olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, olhando seja lá o que for, muito grande. Em sala de aula, o cara fica lá, olhando para o teto e coisa e tal. Mas nesse tipo de aula remota, a gente acha que está todo mundo olhando. Foi muito engraçado agora no final do semestre, quando uma série de instituições resolveram obrigar os alunos a fazerem prova online, né, porque não tinha jeito de dar a prova. Então, era dado um formulário online qualquer para os alunos completarem, mas eles tinham de ficar com a câmera aberta. Aí você diz, gente, mas espera aí, como ficar com a câmera aberta? O aluno está respondendo tudo aqui no celular, por exemplo, você vai ficar vendo o quê? Vai ficar vendo o dedo dele, vai ficar vendo os botões da camisa, né, eventualmente o cabelo comprido da menina batendo em cima do celular enquanto ele está respondendo a prova. Quer dizer, um desconhecimento do que está acontecendo do outro lado, que é muito alienante, para dizer o mesmo, né, o mínimo, né? Então, esse tipo de possibilidade de interação que num ensino à distância estruturado existe,
Existe, olha, você vê, a gente né, o tempo todo interrompido aqui, mas está certo, né? A sua filha está tendo aula online e a escola começou a exigir a câmera ligada em muitos momentos. Pois é, quer dizer, é o tipo da coisa assim, o que, que é isso? Nada, isso é vigiar e punir, né? Isso é Foucault, né? Isso é a ideia de que a escola é mais um, é o carimbo de que a escola é mais um centro de tomar conta, de tomação de conta, né, das suas crianças. Quer dizer, o quê? Babá eletrônica? Não faz muito sentido para mim, mas isso vem justamente do desconhecimento das técnicas possíveis em AD e de coisas que são improvisadas porque, enfim, as pessoas precisam cobrar mensalidade, porque senão a coisa não vai para frente. A próxima coisa importante a dizer é uma coisa que eu vou demonstrar para vocês, né? Eu vou demonstrar para vocês. Vamos imaginar, eu já vi isso, né? Tem muito professor no momento dando aula assim, ó. Então, e aí, e como vocês podem ver, e é engraçado que no momento que você dá aula assim, existe um problema muito sério, né? Porque você se torna não só a pessoa mais feia do mundo, como também a pessoa mais antipática do mundo. Você está olhando, né? A tontura. Oi? A tontura. Você está... Perdão, não entendi. É uma sensação de tontura. Não só uma sensação de tontura, mas a ideia de que você está olhando de cima para baixo, né? Você está lá assim, o aluno. Não funciona muito bem, né? Existem regras de enquadramento que qualquer cameraman de televisão sabe quais são. A mais simples, né? É uma coisa meio bobona, mas é séria, que é o seguinte, ó, tá vendo aqui? Isso daqui forma um triângulo, lembra, né, a bandeira de Minas, quer dizer, um triângulo dentro de um retângulo, tá? Então, basicamente, esse tipo de enquadramento aqui, de triângulo, é importante. Uma outra coisa importante é a altura dos olhos. A altura dos olhos, ela deve estar sempre aqui, mais ou menos aqui 1/3 e aqui 2/3 da tela. Você vai dizer, isso é bobagem. Não, não é, não. Porque isso é o que faz com que você consiga ser assistido por um tempo maior ou um tempo menor. Né? Se vocês repararem, forem assistir qualquer telejornal, mas especialmente a TV Globo, que controla isso com régua e compasso, no milímetro, né? Vocês vão perceber que as pessoas, toda vez que elas são enquadradas, ou elas estão um pouco mais longe, né? Ou elas estão aqui, ó, um pouco mais longe. Deixa eu colocar aqui assim para vocês verem. E elas falam para você, olhando, né, bem lá no buraquinho da câmera, mas estão do lado de cá, ou então estão do lado de cá, né? Por quê? Porque são enquadramentos mais harmoniosos, por incrível que pareça. Né? Vocês conseguem ficar me ouvindo mais tempo falando daqui, olhando para vocês lá no buraquinho da câmera, do que se eu ficar ali grande no triângulo o tempo todo. Então, existe na internet uma quantidade muito grande de regras, né, de enquadramento de pessoas, que valem para pintura, fotografia, cinema, televisão, e agora valem também para as nossas lives. Né? Então, esse tipo de organização do olhar é muito importante. E o que é interessante também é pensar que a altura do olho sempre tem que estar com 1/3 aqui e 2/3 aqui de baixo. Por quê? Porque assim é muito mais fácil você me ver, você me olhar. Então, isso são coisas que a gente tem que trazer, né, uma linguagem audiovisual. Você diz, não vou falar linguagem audiovisual. Bom, gente, mas no momento em que a gente precisa usar, não, dar uma aula mediada por um equipamento que transmite audiovisualmente, a gente, de alguma maneira, tem de aceitar as regras, né? Meio, né, a gente não sabe que a gente precisa aceitar regras de português para falar em sala de aula,
Ah, mas não é assim que eu falo para os meus amigos, eu gosto da aula de uma forma muito informal. A gente sabe que a informalidade em sala de aula tem limites, hoje em dia até muito mais curtos do que antigamente, né? Então, a gente, em princípio, tem que se haver com essa ideia de simetria, de descanso do olhar, de enquadramento correto, de tal maneira que a gente possa ficar falando horas e horas e horas e horas e horas, e as pessoas continuam assistindo a gente. Vou voltar aqui, né? Vou tentar aqui a posição de triângulo de novo. Pronto. Estou aqui na posição de triângulo de novo, vocês estão me vendo agora de novo. Bom, além disso, uma outra coisa que é importante aqui é também a ideia da leitura de slides. E para isso, eu fiz uma coisa bem interessante. Eu não preparei nada prévio para vocês verem. Eu vou fazer exatamente o que a maior parte das pessoas costuma fazer, que é assim: eu vou mostrar para vocês agora uma apresentação muito importante. E dentro dessa apresentação muito importante, eu quero que vocês entendam comigo o que é, o que eu vou falar para vocês. Mas espera aí, eu estou olhando e eu não estou vendo ainda. Deixa eu ver aqui como é que eu faço exatamente isso. Pronto. Eu imagino o quão felizes vocês devam estar exatamente comigo nesse exato momento, né? Então, isso é uma coisa muito, muito chata, mas que costuma acontecer sempre, né? Você ficar dividindo aqui uma série de informações com as pessoas e as pessoas ficam olhando para aquilo tudo e dizendo assim: bom, mas e daí? É assim que funciona? É assim que o aluno tem de alguma maneira, aprender com você? É essa a melhor maneira da gente dividir uma tela? Vamos lá ver a melhor maneira da gente dividir uma tela. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Aula institucional, curso de filosofia, licenciatura em filosofia. Legal. Pois é. Aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer o seguinte: muita gente começa a ler o slide. O ambiente virtual de aprendizagem AVA Blackboard é o seu ponto de encontro com a Unip. Pelo celular você tem acesso. Bom, ninguém vai querer ouvir o próximo slide, né? Então, quando você tem algum tipo de informação para passar, você tem que lembrar que essa informação que você tem que passar, ela, a rigor, ela tem que ilustrar alguma coisa. Você diz: não, professor, eu quero ler. Eu disse: bom, se você quer ler, eu posso ler. Eu estou aqui dando aula para vocês. Eu acabei de abrir aqui um pedaço de texto na minha frente e eu posso ler aqui o meu texto enquanto eu estou falando com vocês. Vocês nem sabem que eu estou lendo. Então, esse tipo de facilidade de você poder colocar justamente uma tela na sua frente e dentro dessa tela você poder ler o que você precisar ler para os alunos, funciona muito melhor do que efetivamente você ter um tipo qualquer de slide sendo exposto para os alunos. Por quê? Porque você sempre pode colocar entre você e a imagem que o aluno tem de você um pedaço de papel que só você vê e que o espectador, o receptor, não está vendo como você está vendo. E isso dá uma vantagem e, às vezes, uma segurança. É claro, se você começar a ler um texto corrido, todo mundo vai perceber que você está lendo um texto corrido. Mas se você simplesmente
usar aquele texto corrido para dar informações, aí você consegue desenvolver o raciocínio de uma maneira mais tranquila. Eu vou demonstrar isso para vocês, escolhendo aqui meio ao acaso, né? Estou aqui escolhendo meio ao acaso um documento em PDF. E eu vou abrir esse documento em PDF aqui na minha frente e, de repente, vocês vão entender o que eu estou falando. Por quê? Porque eu vou ler, né? E na hora que eu começo a ler, vocês percebem. Olha só, Heidegger critica a metafísica a partir do seu paradigma, quando a desconstrói. Ele acusa a metafísica dela ser fundamentalista, de querer um fundamento firme, objetificador ou um fundamento inconcurso. Heidegger dirá que o Dasein é sem fundo. O Dasein é abissal na medida em que a fundamentação a que ele remete é pura possibilidade. Bom, vocês acabaram de perceber que eu estava lendo um texto que não tem nada a ver com a nossa oralidade, né? Um texto truncado, um texto de filosofia, enfim, um texto que tenta explicar o que é o Dasein para o Heidegger. Eu jamais explicaria Dasein de Heidegger dessa maneira complicada, digamos assim. Dasein eu diria simplesmente, né, o Dasein é a maneira de você estar no mundo e ser no mundo ao mesmo tempo. Pronto. Agora, por que eu posso fazer isso? Porque eu estou usando oralidade, não estou lendo mais nada aqui na minha frente e estou, portanto, conseguindo falar com vocês, né, aquilo que eu penso. Vocês não sabem, nesse exato momento, se eu estou com um texto na minha frente ou se eu não estou com um texto na minha frente. Né? Vocês só sabem que eu continuo usando a oralidade. Eu não estou com um texto na minha frente, mas eu podia estar. Bom, então esse é mais um problema que eu vejo normalmente na questão de você transportar, né, a aula para essa aula remota, né? A sua aula presencial para essa aula remota. Então, você, em princípio, não deve ilustrar a sua aula com slides, você pode usar quadro, pode usar pedaço de texto escrito, você pode usar até mesmo um vídeo de um outro professor, um pedacinho, né? Que, em princípio, isso não é um problema, desde que você não leia aquilo que está sendo exibido para você. Sempre que a gente vai dar uma aula remota nesse sentido, existe a dúvida se é possível a utilização de material de terceiros. E aí, gente, a regra é muito clara, entendeu? Não existe problema de direito autoral em transmissões privadas. Tá? Isso é um. 2, não existe problema de direito autoral quando você usa pedaços de uma obra de terceiro para ilustrar. No limite, todo mundo, alguma vez na vida, assistiu um filme inteiro dentro do ensino médio e, no final, a professora pediu para a gente fazer uma redação. Isso não é plágio, isso não é, o professor está plagiando a obra de Cacá Diegues. Não existe isso. Né? Isso absolutamente não existe e isso também não existe no computador. Quer dizer, eu posso, tecnicamente, ir lá no YouTube, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Então, compartilhar minha tela inteira. A professora Esther, que está nos acompanhando, né? Estava dizendo que nós tivemos um treinamento, né? Entre outras coisas, estavam falando sobre só essas questões de direitos autorais, que nada pode, tudo mais. Eu até coloquei durante essa aula, falei assim, eu discordo porque o YouTube disse que eu posso utilizar material do YouTube ou com copyrights para dar aula, está lá no Fair Use, né? Mas algumas professoras insistiram de que a gente não poderia usar absolutamente nada com direito autoral nas aulas, né? E aí, é claro que agora a Esther está confusa, e o Fernando também, né? Porque aqui na FIA a gente tem essa questão de ser mais realista que o rei, né? E achar que temos que seguir radicalmente, né?
Então, existe uma outra coisa também, realmente, ser mais realista que o rei. A gente não pode, o direito autoral nasce de uma base muito simples. Acho que o Fernando Bucão quer falar, o Fernando Conde quer falar alguma coisa. Pode deixar completar, desculpa. Então, vou aproveitar que interrompeu, mas só para dar um exemplo assim, de uma dúvida muito grande que eu tive, né? Eu vi essa facilidade do podcast até para ampliar o repertório cultural dos alunos, né? Então, eu dava aula, 1 hora e lá vai, e deixava a aula gravada só em áudio, porque eu fui com a lógica do podcast, que eles conseguem baixar, o arquivo fica relativamente leve, né? Fazendo uma edição relativamente simples, né? Com um programa aí open source, né? Software livre, você consegue deixar o arquivo leve e o aluno vai ouvir aquilo depois, né? Ouve fazendo pausa, enfim, né? E aí, nessa coisa do podcast, minhas aulas eram quarta e sexta. Aí, na segunda-feira, eu soltava um podcast e cada semana nossa eu soltei um podcast. E com uma trilha sonora, até para dar essa dimensão, né, de repertório cultural, focado na América Latina. Então, eu fui em bandas que têm suas músicas no YouTube, e aí eu colocava o YouTube para tocar aqui na caixinha de som, coisa totalmente improvisada. E o microfone ia pegando aquilo, e eu falava, aí eu dava uma explicação da música, né? E eu vi que as músicas no YouTube... mas o que eu queria dizer é que a gente faz isso muito em sala de aula, né? A gente leva uma música para uma sala de aula, às vezes ali para começar uma aula, né? E nunca teve esse problema, nunca teve isso, né? Às vezes você levava no celular, ligava uma caixinha de som, às vezes levava o case, né? A caixinha lá com projetor, enfim, colocava uma música dentro da sala de aula numa boa. Agora essa música fica registrada no sistema, né? Dentro da sua aula, que por sua vez também está gravada. Então, é um exemplo. Eu fiquei muito na dúvida se podia ou não. Eu peguei bandas que são bandas mais de esquerda, enfim, que eu acho que não vão reivindicar direito autoral. Mas não sei, né? É bela dúvida. Boa proposta, boa colocação. Olha, na prática é o seguinte, né? O que diz a regra? Se você estiver ganhando dinheiro com a obra do outro, você está infringindo o direito autoral. Se você não está ganhando dinheiro com o produto intelectual do outro, você não está infringindo o direito autoral. Essa é a regra básica, né? Quando você grava, existem algumas idiosincrasias ligadas, todas elas vindas de televisão, diga-se passagem, né, que é lá que é o grande certame do direito autoral. Existem várias diferenças. Você transmitir ao vivo é uma coisa, você transmitir gravado é outra coisa, você ensinar é uma coisa, você, enfim, instruir é outra coisa. É louco isso, mas dentro da área de televisão existem uma série de nuancezinhas que, de alguma maneira, são respeitadas quando a gente trabalha aqui via computador. Mas primeiro, quando você está dando aula, pode ser o telecurso 2000, o telecurso segundo grau, ou qualquer outro tipo de aula dada através da televisão, você usa, assim, uma quantidade muito grande de coisas de terceiros. Por quê? Porque a iniciativa é toda sem fins lucrativos. Então, sabe, aquilo, vou processar, pode processar, mas tem lá os versos do Chico Buarque, do Caetano Veloso, a pintura, né, que está no Museu X, que o museu já está querendo 2% ou 3% do aluguel da imagem que está dada, enfim, esse exagero todo do direito autoral, diga-se passagem, não sei se vocês sabem disso, foi todo ele inventado pelo pai do Bill Gates a partir de 1998, por conta de um problema sério de patente de software que existia, né? Em princípio, de 98 a 2008, sim, a gente viveu 10 anos no mundo, porque houve uma convenção mundial pedida pelos Estados Unidos, mais exatamente pelo pai do Bill Gates, e todo mundo acabou entrando na onda porque dizia respeito justamente a direito autoral de software.
né? E software é um texto, né? É originalmente um texto. Então, aquilo que valesse para o texto software, valeria para o texto livro, e assim sucessivamente, né? Para a edição musical, e assim sucessivamente. Então, todo mundo achou a ideia boa do cara, Microsoft por trás, com muito dinheiro para bancar muitos advogados no Brasil inteiro, no mundo inteiro também, e com isso, de 98, que é quando sai essa legislação, a 2008, que são os primeiros 10 anos, teve muita gente brigando, se pode, se não pode, se não é, e tal. Mas isso já fazem 10 anos, quer dizer, hoje em dia já não é mais assim, entendeu? Hoje em dia a gente sabe claramente que aula é aula, a aparição comercial no YouTube, a aparição comercial no YouTube, as diferenças são muito claras. E é claro, a gente não vai pegar, sei lá, né, não sei o quanto eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela, mas vou tentar, né, porque era o exemplo que eu queria dar. Acho que vocês já estão me vendo agora. Vocês estão vendo minha tela agora? Não, estamos vendo você. Não está conseguindo ver minha tela? Agora está indo. Renato Lucas está apresentando, sim. Agora está aparecendo no YouTube. Exatamente, entendeu? Aqui você tem aqui o Pondé, por exemplo, falando da cultura do cancelamento. Ora, se eu quiser usar um pedacinho aqui do Pondé, falando da cultura do cancelamento, eu simplesmente abro no meio da minha aula que estou fazendo agora, e isso daqui acaba entrando para vocês. Tem o problema, né? Tem esse problema sério do áudio, que vocês têm de ensaiar e pular o anúncio, que só pode ser daqui a 2, 3 segundos, essa coisa toda. Isso tem de ser ensaiado. Mas vocês podem, olha, colocar claramente aqui você vê aqui que quer me vender aqui o YouTube Premium, mas em princípio aqui eu posso abrir o áudio. Não parece o áudio, não. Pronto, quer dizer, dei o meu recado, né? É claro que se eu for reproduzir isso completamente, vai ficar meio estranho, né? Você vai virar e dizer assim, bom, se eu passar toda a palestra do Pondé, não estou dando minha aula, mas isso eu acho que fica meio evidente, meio óbvio para todo mundo. Sim. Estão me vendo? Estou aqui? Boa. O Luiz Pérez também tinha falado a mesma coisa, que não se pode cobrar direito autoral quando a aula é síncrona, porque são conversas antiparticulares, né? Então, nesse momento, também não teria nenhum tipo de direito que... Exatamente. Na aula síncrona, a conversa é sempre entre particulares mas é dentro da instituição, a instituição... não tem essa, entendeu? É material, eles chamam de material educativo e não tem questão. Qualquer questão, a professora fez uma pergunta aqui, que eu posso usar esse vídeo todo, numa aula indevido, mesmo que seja para um debate depois? Não. Aí não. O que você pode... Aí não. Aí realmente... Porque a lei diz que a gente pode usar um pedaço de outra coisa, uma imagem ou o que for, né? Como um modelo. Só que você reproduzir, sei lá, 10 páginas de um conto ou um vídeo de 10 minutos de uma pessoa qualquer, você não está dando um exemplo, você está simplesmente usando aquilo como objeto de estudo. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz quando a gente cita capítulo, né? Eu sou velho bastante para ter tido aquela pasta de professor na Xerox, né? O professor dizia, leia o capítulo 5 do livro do fulano e tal. Aí todo mundo sabia que na pasta do professor na Xerox tinha lá já a Xerox do capítulo 5 e todo mundo só tirava, ninguém ia à biblioteca, todo mundo ia direto à Xerox. Então, isso, em princípio, não era aquilo que tinha sido proposto, né? Aquela Xerox era, em princípio, um uso ilegal da obra do cidadão. Agora, se simplesmente todo mundo tivesse ido
a biblioteca, consultado um atrás do outro, o livro original que a gente pediu para fazer, pediu para ler, não seria considerado ilegal. Então, se você vai usar uma parte substancial da propriedade intelectual de um terceiro, você, em princípio, pede para eles fazerem isso particularmente privadamente. Tudo que você fizer privado, ou tudo que você ou o aluno fizer privadamente, assiste o vídeo do Pondé e depois vem aqui para a nossa aula, né? Eu deixo o link para vocês. Isso não tem problema nenhum, né? Agora, se você trouxer para dentro da sua aula e ficar exibindo o vídeo para diminuir o seu tempo de exposição, por exemplo, é uma coisa que em princípio, aí já é considerado utilização imprópria de obra de terceiro. Pode usar como exemplo, né? Você pode usar um pedaço. Aí você vai me dizer, mas como é que eu mostro um pedaço da Mona Lisa? Né? Ou eu mostro a Mona Lisa, ou eu não mostro a Mona Lisa. É verdade. Mas, em princípio, você mostra a Mona Lisa como um exemplo durante um período curto, necessário, e você agrega aquilo uma série de informações que não estão ali. A Mona Lisa é construída com segmento áureo, lindo, maravilhoso. Você pode usar a Mona Lisa, mas, em princípio, você está agregando informação à Mona Lisa. Se você simplesmente põe a Mona Lisa e começa a ler, sei lá, um livro qualquer de história da arte, dizendo a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci no ano tal, a fulano de tal, e blá, 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 aí as pessoas vão dizer, peraí, amigo, seja um pouco mais criativo do que isso, cadê a sua aula, entendeu? Você não está produzindo a sua própria propriedade intelectual, você está simplesmente se utilizando de propriedade intelectual de terceiros e fingindo que você sabe alguma coisa. Aí a coisa toma outro rumo, né? Um rumo mais desagradável. Uma outra coisa também que é muito importante vocês saberem é o seguinte, se vocês olharem para um comercial de televisão, de 30 segundos, por exemplo, em 30 segundos, cada imagem vai estar lá entre 2 a 4 segundos. Tá? Cada imagem vai estar lá entre 2 e 4 segundos. Ora, eu estou aqui há horas falando com vocês, né? Vocês já olharam cada dobra da camisa, cada acertada do cabelo, vocês já viram tudo de mim, né? A essa altura devem estar exaustos de me ver. Então, isso é uma coisa também que vocês têm de pensar, quer dizer, qualquer tipo de filme, videoclipe, não as lives, claro, mas qualquer material audiovisual mais elaborado, mais criado, ele vai ganhar de você, né? Ele vai dar de 10 a 0 em você, porque você sempre só tem para exibir isso daqui, entendeu? Isso que está aqui, você não consegue sair disso, não consegue sair desse enquadramento, você não consegue sair dessa prisão. Então, por conta disso, pensa 3 vezes se você vai colocar um videozinho. Um truque, né, um truque bem interessante que eu vi um professor usando no semestre passado, ele pegou vários pedacinhos de ilustração, porque ele sabia que a aula dele era muito chata, o assunto é muito árido. Então, ele pegou vários pedacinhos de filmes de cinema mesmo, pedacinhos, e ele colocou um pedacinho que durava 1 minuto, depois um pedacinho que durava 3 minutos de outro filme, depois de um outro filme, e dá um espaço entre esses pedacinhos. E aí tem a ver com preparação de aula. O chato da gente fazer esse tipo de aula de streaming é que, enfim, antigamente, né, os professores presenciais bambambãs, os velhos catedráticos, né, das grandes universidades federais, eles diziam, era uma anedota que eles se contavam, que o professor iniciante dá aula de tudo que está escrito no livro. O professor, com alguns anos de casa, ele dá aula sobre o assunto do livro. E o professor, que sabe muito uma disciplina, dá aula do que ele quiser. Isso, em princípio, não acontece muito quando a gente está dando aula mediada, porque, em princípio, a gente está tão próximo do espectador, tão próximo do receptor, que qualquer levantada de sobrancelha faz com que vocês percebam alguma coisa acontecendo em mim. Então, a gente é obrigado
a pensar a aula com começo, meio e fim, nessa ordem, né, para que os alunos consigam ir acompanhando o desenvolvimento do pensamento da gente. Então, a gente improvisar é uma coisa bastante complicada, né? É mais fácil a gente ter na frente da gente um roteirinho, uma escaleta, ó, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, porque, como a gente já viu, eu posso abrir uma tela aqui na minha frente, vocês não vão estar vendo, vocês não sabem agora se eu estou lendo a tela e falando para vocês a aula que eu preparei, eu estou simplesmente dando a aula que eu tinha preparado, né? Não dá para o preceptor saber isso, então, por conta disso, a gente consegue ter segurança que vai estar cumprindo o ritmo. E o outro olho sempre no relógio, que, aliás, já são 18h04, imagino que, né, era o tempo que a gente tinha para conversar. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se temos umas perguntas aqui. A Maria Cris pergunta, o cine de debate não é recomendável? Cine de debate é o quê? É passar ao cinema, um filme e depois debater sobre ele, não é isso? Um cine debate não é recomendável? Não. O que é recomendável é você põe o link, assistam esse filme, a nossa aula de hoje é sobre o filme X. Isso é bacana. E aí, eu já fiz isso, né? Durante um tempo, eu dei aula de produção audiovisual, e uma coisa legal é o seguinte, você pega o filme, você divide o filme naqueles trechos que você vai... não sei editar, não precisa editar. Simplesmente separa, do minuto 1 ao minuto 6, do minuto 14 ao minuto 19, e por aí vai, você vai lá, busca, acha certinho lá o ponto e coloca o ponto. Se errar também não tem muito problema, mas o aluno, na hora que o aluno olha de novo aquele material, ele reconhece, se assistiu o filme, ele reconhece do que você está falando ou a impressão que ele teve. Esse trecho aqui, vocês tiveram a impressão que o ator principal estava falando de batatas fritas, não é? Pois é, mas percebam bem, ele está usando um eufemismo, que batata frita aqui, efetivamente, quer dizer horas de trabalho, por aí vai. Então, isso dá para fazer, isso é muito legal. O que não dá para fazer é, infelizmente, uma cine-sessão via streaming e depois todo mundo debater, né? Mas você pode sempre pôr o link, né? Você sempre pode pôr o link. O problema é que eu sei que a maior parte dos filmes não está disponível gratuitamente. Ô, Renato, me tira uma dúvida. Quais são os principais erros que a gente comete quando vai fazer a avaliação, né? A gente está passando por um ensino remoto, né? E nossa mentalidade sempre, né? Tinha uma professora até que na treinamento de hoje falou assim, para poder saber que os alunos não vão colar, vou pedir prova oral, né? Eu achei que essa é uma estratégia um tanto quanto inusitada, está muito, né? Muito cortês, né? E eu percebi que é um pecado aí, né? Agora, quais são os principais erros que a gente comete e quais exatamente são suas dicas em relação a isso? Olha, bom, primeiro as questões dos principais erros, né? Nesse exato momento, está todo mundo usando algum tipo de formulário online, né? Existem dezenas de propostas de formulário online. Aqueles formulários online de múltipla escolha, eles são fenomenais, né? Porque você põe lá 10 questões e o aluno, em princípio, ele preenche as 10 questões e automaticamente já sai se ele acertou, se não acertou, se tem nota ou não tem nota. Então, essa é a maneira mais simples. Qual é o problema de você fazer o formulário online? A maior parte de todos nós, na hora que constrói questões a partir de um livro. Então, quando você constrói a questão a partir de um livro, você deu a possibilidade do aluno de ler aquele livro, aquele capítulo, ou até mesmo você instigou o aluno a ler aquele livro, aquele capítulo. Então, você perguntar qual é a cor do cavalo branco Napoleão num livro sobre as batalhas de Napoleão, não tem muito problema. Agora,
quando a gente dá aula online, o aluno dificilmente ele vai conseguir assistir todas as aulas, todas as gravações de todas as aulas que a gente fez. Então, a gente está no reino da cultura oral. E a chance de que a gente não tenha dito alguma coisa que a gente acha que a gente disse é muito grande, porque ninguém assiste as suas próprias aulas. Então, não é? Então, o que eu sugiro, né, eu pessoalmente sugiro, é o seguinte: primeiro, lê as provas que você quer fazer, né? Porque, geralmente, quem dá sempre a mesma aula, ou mesmo que seja intercalada, eu dou o segundo semestre a cada 2 anos, eu dou o quinto semestre a cada 3 anos, enfim, sempre tem um material anterior. E o conhecimento não está se renovando, pelo menos não nas áreas humanas, né? Não está se renovando tão rapidamente assim, a ponto de uma aula de 2 ou 3 anos atrás, em termos de conteúdo, ser uma coisa muito diferente. Pode ter mudado um pouco a linguagem, a forma de fazer referência, mas o conteúdo em si está válido ainda. Então, o que é importante? É importante que a gente primeiro saiba a prova, né, e depois dê a aula. Né? Qual é a prova que eu quero dar? Tal prova. Então eu tenho que ensinar isso, 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 por aí vai. Aí você consegue fazer um bom formulário que tem a ver com o semestre inteiro de aula que você deu, o bimestre, enfim, cada instituição tem um regime diferente de provas, mas, né, aí você consegue dar provas com tranquilidade. Por quê? Porque você resgata uma prova antiga, mesmo que você modifique, e você dá aula para aquela prova, para que o aluno faça aquela prova. Aí você vai dizer, mas isso não é expansão do conhecimento. Realmente, não é expansão do conhecimento, mas a nossa forma de ensinar não tem nada a ver com a expansão do conhecimento. A nossa forma de ensinar tem a ver com a decoreba, né? Infelizmente, a maior parte dos casos é assim. Aí você diz assim, não, mas eu sou um professor, porque eu sou um professor que dá prova com questões abertas, né? Eu corrijo questões abertas. Bom, o que importa é que você combine com os alunos, né, muito claramente, quais são os textos sobre os quais você vai, de alguma maneira, tentar aferir o conhecimento do aluno. Olha, eu vou fazer qualquer pergunta do capítulo de fulano, de cicrano, de beltrano, 3, 4, 5, enfim, cada disciplina tem uma necessidade diferente, e a partir daí nós vamos estar discutindo o conceito de mais-valia. Pronto. Então, você tem um tema claro, discutido por 4 ou 5 autores, e você vai fazer questões abertas e vai medir o quanto da sua aula, tentando explicar esses autores, sendo recebido pelos alunos, consegue ser transformado em texto novamente para que você possa avaliar. São estratégias, mas sempre são estratégias que precisam ser pensadas desde o início, antes do começo do curso, que é uma coisa, né, mais tranquila quando você está no presencial de verdade, né? Você anota na lousa e, não posso anotar na lousa aqui, é mais complicado. Tem alguns recursos, enfim, mas, eu posso preparar os slides para os alunos verem? Pode, né? Mas aí você tem que preparar slides para todas as aulas, de todos os assuntos, aí a tua aula vai estar realmente engessada. Você só pode dizer aquilo que está preparado. Entendi. Mas alguém tem perguntas aqui? A professora Simone agradeceu a explicação do debate. O Luiz estava falando que ultimamente estavam orientando ele a não fazer mais uma avaliação final, e sim a avaliação de percurso. Essa é uma boa ideia? Olha, boa. Avaliação de percurso. É isso, inclusive. O jeito, eu experimentei no semestre passado com aulas através do Zoom, a avaliação de percurso da seguinte maneira. Não vou dizer que é a única, nem que é a melhor. Vou dizer que é só a que eu fiz, né, a que eu pude experimentar. Eu fiz a avaliação de percurso da seguinte maneira. Em determinado momento da aula, né, eu dizia para os alunos, olha, agora eu vou dar para vocês 10 minutos
para vocês montarem grupos. Geralmente eu pedia o grupo, né, no início, né, de um determinado momento, quando eu comecei esse experimento, eu já tinha dividido eles em grupos, né? E esses grupos estavam trabalhando, se comunicando principalmente pelo WhatsApp. Então, o que eu pedi para eles? Eu pedi para eles o seguinte: olha, o que vocês vão fazer agora é escrever num grupo de geralmente 3 ou 4, né? É bom o grupo ficar pequeno. É vocês escreverem um pequeno texto, com, por exemplo, 9 linhas, e me mandem esse texto através do chat para eu entender o quanto vocês conseguiram perceber. Quais foram as coisas mais importantes que eu disse nessa última meia hora? E esperava 10 minutos, né? Eu fiz isso 3 vezes, esperei 10 minutos, e aqui do lado do chat, vindo diretamente de um celular qualquer, os alunos postavam aqui o texto final, Ctrl+C, Ctrl+V, que eles tinham construído via WhatsApp, mandando mensagem um para o outro, indo até o Wikipedia e buscando, indo até um site qualquer da internet buscando informação. E é claro que, dependendo do texto que chegava para mim no chat, eu tinha a percepção de que aquilo tinha sido plagiado de algum lugar ou não. Então, eu não vejo plágio como uma coisa ruim. Eu só vejo plágio como uma coisa que a gente tem que ensinar os alunos a parafrasearem. Entendeu? Quando eles estão plagiando, é porque eles ainda, primeiro, não entenderam o que eu disse, e segundo, não entenderam a dinâmica real da construção do trabalho acadêmico. Então, por conta disso, você bate o olho, não briga, não precisa brigar, né? E diz: opa, eu vou ter que agora aqui ensinar para eles a fazerem a mesma coisa, sem fazerem um Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipedia, ou do site da Universidade X, ou aqueles trabalhos feitos, enfim, passe de ano, aqueles sites que indicam trabalhos de veteranos. Então, desse jeito dá para fazer, né? Você pede e recebe aqui pelo chat textos curtos, tá? Sempre lembrando que eles estão escrevendo ou sozinhos ou colaborativamente, geralmente no celular, geralmente no WhatsApp. E de lá eles conseguem fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar aqui no nosso chat diretamente do... É como se fosse um fórum. Exatamente. Ao vivo. Exatamente, como se fosse um fórum. Como se fosse um fórum. Esse é o melhor jeito de você fazer a avaliação de percurso. Entendi. E você acha que é melhor fazer na aula síncrona do que no fórum mesmo? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Para aqueles professores que são obrigados a ficar 2, 3 horas na frente da câmera, eu diria, faz síncrono. Opa, né? onde? Porque é um jeito de você ir beber água, de você ir no banheiro, de você ir fazer alguma coisa, e de descansar a sua voz também, né? Porque tem esse problema sério de você perder a voz, né? Quando fala, não para. O Fernando Ponte se inscreveu. Peço desculpas, eu pulei o Fernando. Não, tranquilo. Inclusive, eu fiquei pensando muito, né, nessa coisa da quantidade de atividades, né? Porque eu cheguei a ser tutor da UAB, lá, estava terminando, começando, final de graduação, começo de 2007, 2008, enfim. E eu lembro de conversar isso lá no FMG. Aí depois acabei sendo mais conteudista, enfim, aí fui dar aula em prefeitura. Mas aí eu lembro que tinha quem orientava que era muita atividade picada. Só que era muito, que era uma coisa assim, qualquer coisinha que o aluno faça, dá ali 1 ponto, 2 pontos, como se isso permitisse o aluno não se desvincular do espaço, do ambiente virtual de aprendizagem. E eu achava isso muito estressante, né? Assim, estressante para quem faz, né? Aí agora, na disciplina daqui da UFV, eu dava uma atividade por semana, com grau de complexidade, né? Então, comecei pedindo para os alunos falarem do dia a dia deles, fazer diagnóstico, gravar áudio, enfim, até fazer resumo, fichamento, resenha, era uma disciplina de licenciatura, até que eles terminaram montando plano de aula, roteiro de campo, mas foi numa crescente, né?
mas uma atividade por semana. E aí uma coisa que foi uma surpresa interessante, então primeiro uma coisa para comentar um pouco isso, né, o volume de atividades por semana, né? Mas uma outra foi essa diferença, eu fiquei pensando assim, a diferença entre o Facebook e o WhatsApp. Quando a gente faz o Facebook é tipicamente um fórum, né? Um aluno faz uma postagem, o outro faz, enfim, comenta, discorda, dá exemplo. Só que o Facebook, eu acho que ele tem mais aceitação com a coisa assíncrona. Então, assim, o aluno faz, uma pessoa qualquer faz uma postagem hoje no Facebook, ela não fica angustiada se na próxima meia hora ninguém comentou, né? Ela tem um desejo que aquilo seja comentado, mas não gera uma angústia, né? O WhatsApp, o WhatsApp já tem uma sensação de chat, né? Diferente do fórum, que é bem assíncrono. O chat não, você já imagina assim, um falou, o outro falou, tarará. Então, o WhatsApp ele tem uma tendência à sincronia, né? Isso eu acho que gera uma angústia muito grande. Aí eu não usei o WhatsApp, né? Assim, fiz essa escolha, sugeri que os alunos criassem uma comunidade de WhatsApp para eles fazerem trocas, conversarem, mas eu não entrei, porque eu achei que ia ser muito cansativo, né? Você não responde ao aluno em meia hora, o aluno te manda uma mensagem, domingo, 5 horas da tarde, e aí ele te manda uma pergunta no domingo, 5 horas da tarde, e no domingo, às 6 horas da tarde, ele fala, professor, por que não me escuta? Está triste comigo? A pergunta foi ruim? Então, assim, né? Sai fora. Ao passo que o fórum foi difícil desencadear neles um conjunto de questões para eles entrarem, mas depois foi bacana. Então, essa coisa síncrono-assíncrono também tem a ver com o volume, né, de informação. Na verdade, professor, eu estou agora treinando o pessoal de posto de saúde a atender pelo WhatsApp, né, a fazer comunicação com o paciente pelo WhatsApp. E tem regras, né? Tem regras. E essas regras são regras não só de comunicação, mas principalmente regras de atitude, né? Eles estavam justamente, quer dizer, o pessoal da saúde estava desesperado no início do projeto por isso. Mas o cara, às 3 horas da manhã, vai pedir para eu receitar, eu não vou poder receitar, vou estar dormindo, e aí, no fundo, a sua descrição de Facebook e WhatsApp é correta, perfeita, e eu assino embaixo. A única coisa é que, através da comunicação síncrona, você pode criar hábitos diferenciados. Você não precisa responder à ansiedade imediata, né? Você pode virar e dizer assim, eu respondo todo dia às 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Fora disso, não respondo. E isso dá certo, né? As pessoas, por incrível que pareça, elas aprendem, né? Elas aprendem que o seu guichê abre todo dia às 6 horas da tarde, você responde das 6 às 6h30, de segunda a sexta, e fora disso, você pode até postar a dúvida, mas, novamente, você só vai esperar o horário, o seu horário, para responder as pessoas. Isso funciona muito bem. Você consegue ter grupos de 150, 180 pessoas interagindo, sabendo que o professor, ou a enfermeira, ou enfim, o psicólogo só vai estar te respondendo ou todo dia de manhã, ou todo dia na hora do almoço, 2 vezes por dia, mais ou menos em torno desse horário. E isso é uma coisa que você consegue... No fundo, é a psicologia do comportamento, né? Você acaba se treinando e treinando o outro a ter uma interação controlada, né? Mas funciona, mas no resto, eu concordo. Quer dizer, assuntos que podem ser tratados em fórum são projetos de longo prazo. Todo mundo vai construir, não sei o quê, o projeto X juntos, tá bom. Então, a cada questão e agora? Responde para onde? A fase 3, faz o quê? Aí o pessoal responde no fórum e acompanha. Mas se você está ensinando o cotidiano, sei lá, a matéria que o cara tem que fazer prova no final do ano, no final do semestre, realmente eu concordo. Quer dizer, a ansiedade do aluno é uma coisa que acaba com a paciência do professor. Pelo menos assim que eu vejo normalmente.
Por isso que você coloca uma regra de atendimento. Só um comentário assim, com relação a isso, porque no fórum, e aí os comandos têm que ser muito bem explícitos, né? Eu falava, você vai fazer uma postagem sobre lá, sei lá, uma situação que você vai querer abordar numa sala de aula. Então, você faz a sua postagem. Isso é metade da avaliação. A outra metade, necessariamente, você vai comentar a postagem de um outro aluno. Você pode concordar, discordar, dar um exemplo, dar uma sugestão de, enfim, de algum recurso didático, né? Mas era um comando bem explícito. Olha, a sua postagem é só metade, né? Porque também tem essa possibilidade do diálogo entre eles, né? Porque aí um aluno vai ler o que o outro falou, vai pensar, refletir, e aí depois vai postar, né? Exatamente. Correndo, né? Eles falam, postei e saí correndo. Os meninos agora têm essa gíria, né? Exatamente. Quer dizer, uma das coisas interessantes que mudou, né? Porque eu ainda peguei o finalzinho, digamos assim, da teleeducação, né? Da educação por televisão, enfim. Trabalhei na Fundação Roberto Marinho com telecurso. Antes disso, trabalhei... aliás, eu brinco, né, que foi o meu primeiro curso à distância foi o mais eficaz que eu já tive até hoje, porque eram 4 fitas cassete e um caderno de leitura. E era para ensinar lideranças do MST a se organizar. Se organizaram, né? Foi um negócio... Estou falando, gente, de 1989, entendeu? E funcionou, é isso, as pessoas queriam, se organizaram. Agora, no momento em que virou digital, eu não sei se é o fantasma do digital, se é a epistemologia do digital, ou o que é, mas a gente é obrigado a trabalhar exatamente como você falou, professor. Tem de dizer que tipo de resposta você espera do aluno. Para isso precisa de planejar a aula, né? Isso precisa de um planejamento muito maior, é necessário que o professor e o aluno sigam as mesmas regras, que não é habitual numa sala de aula presencial, né? Geralmente o professor se exime de seguir regras que os alunos precisam seguir, então a coisa é muito mais complicada, né? É muito mais limitante no sentido do improviso, a gente pode muito pouco improviso quando a gente está fazendo aula mediada. Quando é o IAD, tem zero improviso. Quando é aula remota, o improviso também tem que ser, diminui muito a possibilidade de improviso. E é interessante mesmo, né? Como a esquerda começou com esse negócio subversivo, né? De educação à distância, né? E hoje tem uma certa resistência, né? E foi importantíssimo para a formação política das pessoas, educação à distância, né? Uma militância, e depois... Na verdade, foi um projeto, digamos assim, uma academia própria, né, que eram os seus intelectuais orgânicos, né, que se juntavam naquela época em Cajamar, e dali eles planejavam cursos, ou, palestras, e, enfim, coisas motivacionais e coisa e tal. Eles sabiam que naquele momento era importantíssimo trabalhar com o ensino à distância. Mas o que acabou acontecendo é que a tecnologia acabou criando modificações em todo o mercado de trabalho, para começar os bancos, né, os sindicatos de bancários foram os primeiros que sofreram, e todo mundo dizia, gente, vocês têm de se preparar, têm de entender de uma maneira diferente, têm de verificar, não é a próxima greve aí com equipamento à distância vai dar... Alô? Estou escutando. Vocês estão ouvindo? Ah, tá, porque aqui, aparentemente, para mim tinha travado. Mas isso, em princípio, vai dar problema, né? Que greve vocês vão fazer hoje não permite ensino à distância para a Faculdade de Direito, mas todos os seus cursos de especialização e pós-graduação todos os seus cursos de pós-graduação e especialização são feitos à distância. Então, você vê que ainda é meio complicado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Velho Aristóteles.
Sim. Renatão, cara, foi excelente a conversa contigo, foi ótimo. Obrigado. Acredito que os professores que vão ver também vão gostar bastante. Eu vou te mantendo informado das discussões aqui no FV, né? Mas aqui daqui a pouco, tanto eu como o Fernando temos que participar de um evento na história e tem outros professores aqui que vão continuar no fórum das licenciaturas, né? A gente conseguiu esse espacinho aqui, né? A professora Esther e a professora Alquiles também agradecem muito, falou que foi uma ótima apresentação. Obrigado a todos vocês. Né? Eu vou disponibilizar para os colegas, né, no YouTube, aí eu compartilho o link, né, com os professores da licenciatura. Quero agradecer demais aí a sua colaboração, né, e fica aberto aí um espaço para a gente bater os papos, né, conversar sobre outros assuntos, vai ser bem interessante. Tá bom. Super obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês, e estou aqui à disposição. Valeu, professor. Professor Conde? Grande abraço. Não, só um comentário, se reforçar o agradecimento, né? O Arthur fala pela cátedra, sem sombra de dúvida, enfim, né? Mas eu acho que para nós da cátedra esse tipo de espaço é muito importante. Eu não sei, de repente, a gente podia, pensar um outro, porque eu acho que a gente já tem uma memória desse fenômeno da EAD, né? Resgatando a década de 90, às vezes pensar um espaço contigo, Renato, você contar a história disso, né? Assim, além dessa preocupação dos procedimentos, né, da didática, contar uns causos, né? Você comentou algumas coisas, né, que parecem meio anedotas, enfim, causos, mas que ajuda muito a entender o processo, né, de constituição do EAD, né? É o pai do Bill Gates, é o Fernando Henrique, né? Então, ajudar a gente a montar essa linha do tempo, né? Fazer essa cronologia da EAD, enfim. E no mais, parabéns, foi ótimo, foi demais. Pô, ele tem histórias. Mas brigadão, professor. A gente vai te convidar para outros bate-papos. Né? Obrigado. E é isso. Até a próxima.